Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. O tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite, com a graça de Deus, será o incomparável Cristo. Falaremos, se o Senhor permitir, a respeito desse Senhor Jesus Todo-Poderoso. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam também bem-vindos, que Deus abençoe a nossa família estendida nos mais variados locais desse nosso amado país. Amém? Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, um homem chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe sobre ela as mãos, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Meus irmãos, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando-se à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina levantou-se e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. Então todos ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém, meus irmãos? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, Tu és incomparável. Demonstra mais uma vez o Teu poder, Senhor. Ilumina as nossas mentes, enternece os nossos corações. Ajuda-nos a nos maravilharmos com a Tua palavra, porque Tu tens poder para isso. É assim, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, por favor, que o meu amigo Silvio, dessa missão a Silvio, desviasse um pouquinho o ar-condicionado em cima de mim, porque a minha garganta está um caos, irmãos. E se eu falar com esse ar gelado aqui, eu vou continuar ruim, porque a minha tendência não é melhorar nem tão cedo. Eu acho, Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha garganta anda muito mal. Então, meu irmão Silvio, por favor, se você puder diminuir um pouquinho o ar e desviá-lo de mim, tá certo? Coloque para esses irmãos que têm mais calor que eu. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, no dia anterior a esse acontecimento, o Senhor Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum. O Senhor Jesus, inigualável, incomparável, maravilhoso, assim como Ele era, não perdia tempo. No dia anterior ele levantou-se pela manhã bem cedo, ele deixou a sua casa em Cafarnaum e ele foi até a enseada do mar da Galileia, que também era conhecido como Tiberíades. Jesus se comportava dessa maneira porque após ele ter curado aquele homem atacado pela lepra, o homem saiu a propalar a plenos pulmões tudo aquilo que Jesus havia realizado, de modo que as multidões afluíam até a cidade onde Jesus morava, e apenas na enseada daquele grande lago, que de tão grande era considerado como um verdadeiro mar, Jesus reunia condições de poder falar a toda aquela multidão.
Ele havia dado ordens previamente aos seus discípulos, eles arrumavam um barquinho, Jesus subia no barco, se afastava um pouco da praia e usava o barco como púlpito para falar a todas aquelas pessoas. Naquele dia em especial, Marcos compartilha conosco aquilo que foi alvo da fala do Senhor Jesus. Jesus falou a respeito da sementeira, ele falou a respeito daqueles terrenos que recebiam a palavra de Deus. Jesus falou a respeito da candeia, ele falou a respeito da parábola da própria semente e ele falou a respeito do grão de mostarda. Desde amanhã, bem cedo, até o cair da tarde. Eu gasto tempo assim, irmãos, imaginando o Senhor Jesus pregando o Evangelho. Deve ter sido qualquer coisa fenomenal, sim ou não? Os gestos retóricos, a maneira como ele modulava a voz, a forma como ele atraía a atenção daquelas pessoas, dando aqueles exemplos extraordinários. Imaginem o Logos, a palavra falando a respeito da própria palavra. Devia ser uma coisa incomparável, o incomparável Cristo. Ao cair da tarde, seus discípulos entenderam que ele naturalmente deveria descansar. Jesus, por sua vez, ainda tinha algo a realizar. Então ele deu ordens aos discípulos para que entrassem no barquinho que ele aparentemente estava usando como púlpito. Alguns dos discípulos eram pescadores experientes, eles sabiam que aquele horário não era um horário interessante para a navegação. Sobretudo porque pela geografia do lugar, era muito comum que intempéries, tempestades poderosas acometessem o mar da Galileia sem aviso prévio. Se era difícil controlar o barco por ocasião do dia, com luz, sabendo de onde as ondas estavam vindo, imagine como não seria terrível tentar controlar um barco, se fosse o caso de uma tempestade atroz acometer a embarcação. Mas foi justamente isso que aconteceu. Os discípulos, mesmo cansados, obedeceram a Jesus, entraram no barquinho e quando eles já estavam lá dentro do mar, bem avançados em sua viagem, Jesus dormindo por conta do dia cansativo em que ele esteve pregando e ensinando o Evangelho, imaginem vocês, eles foram surpreendidos por uma terrível tempestade. Eu quero acreditar que quando a tempestade se avizinhava, quando ela se aproximava, que os discípulos, aqueles que eram pescadores experientes, começaram naturalmente a amarrar as coisas, a preparar o barquinho, tudo estava em seu devido lugar, até que finalmente as ondas foram se tornando cada vez mais encalpeladas, os ventos vinham com uma força cada vez maior, e os discípulos, da maneira como podiam, controlavam o barco, para que as ondas não açoitassem de uma maneira indevida, mas apesar de toda a sua perícia, de toda a sua expertise, os evangelistas nos dizem que o barquinho em que eles estavam, estava prestes a sossobrar. Qual o último recurso? Acordar Jesus. Vocês imaginam a maneira como eles acordaram Jesus? Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E as palavras de Jesus, irmãos, as palavras de Jesus: mar, acalma-te. E você, vento, emudece. E no mesmo instante fez-se bonança. E os discípulos, agora molhados, com olhos esbugalhados, olhavam para o Senhor Jesus, que aparentemente voltava a dormir, e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmãos? É o incomparável Cristo. Jesus chega ao seu destino, ele queria chegar até a terra de Gadara, lugar dos Gerazenos, porque ali havia um rapaz que há muito tempo se encontrava miseravelmente endemoniado. Segundo o relato do próprio Marcos, havia uma legião de demônios naquele rapaz. Uma legião romana, de soldados romanos, era composta de pelo menos 6.000 soldados. Se Marcos queria fazer uma comparação, haviam de fato muitos demônios ali. Aquele rapaz vem até Jesus, cadeias e grilhões não conseguiam prendê-lo. Ele corre até Jesus com aqueles gritos pavorosos, se ajoelha aos pés do mestre e diz: por que viestes até nós, Senhor? Ainda não é o tempo. Mas Jesus, com uma palavra de autoridade, fez o que cadeias, algemas, grilhões jamais tiveram condições de fazer pelo rapaz. Meus irmãos, bastou uma palavra.
o Senhor expulsou aquele demônio, ou aqueles demônios, e disse: nunca mais retornem a esse rapaz. E no mesmo instante ele se sentiu livre do seu mal. E aquele que há muito tempo não tomava um banho, você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa para tentar compreender a vida de um ser humano que não sabia o que era cortar o cabelo ou penteá-lo, cortar as unhas, fazer asepsia pessoal? O texto diz que ele vivia dentro dos cemitérios, ele se cortava com pedras, ele deveria ser entumecido de sangue, completamente coberto de cicatrizes terríveis, com dentes mal cuidados, com um corpo completamente destruído. E agora aquele homem, uma vez liberto, provavelmente olhava para suas mãos, para o seu antebraço, para a roupa ou para os frangalhos que ele usava, com aquele odor fétido, asqueroso, e muito provavelmente tentando resgatar a sua dignidade, envergonhado, procurando compreender todo o mal que o afligia. Muito provavelmente foi envolvido pelos braços de Jesus, que lhe dizia: tenha calma, meu filho, agora tudo vai ficar bem. E Jesus passou a noite com ele. Quando os habitantes de Gadara vieram à procura dos porcos que haviam morrido, porque os demônios saíram do rapaz, entraram nos porcos, os porcos se lançaram de um precipício e morreram. As pessoas vieram não preocupadas com o ex-endemoniado, mas com o prejuízo financeiro que tiveram por causa dos porcos. E quando eles colocaram os olhos no rapaz, ele não era mais aquele conluio de farrapos e sangue, cheio de cicatrizes, mas ele estava vestido, bem asseado, cabelos penteados, assentado ao lado do mestre. Quem faz isso, irmãos? É o incomparável Jesus. Quando Jesus sobe mais uma vez no barco, os discípulos subiram no barco cheio de alívio no coração, porque se porventura viesse outra tempestade, Jesus estava no barco. O rapaz, por sua vez, queria acompanhá-los, mas Jesus preferiu que ele voltasse para sua casa e se tornasse uma espécie de testemunho vívido. Ele não precisava, irmãos, nem mesmo pregar, bastava que as pessoas colocassem os olhos nele. Quem fez isso por você foi o incomparável Jesus. E Jesus retorna, ele faz todo o trajeto novamente, ele retorna à sua cidade, ele retorna a Cafarnaum. E quando Jesus coloca os pés em Cafarnaum, o texto que nós acabamos de ler diz que afluiu até ele uma grande multidão. Lucas nos diz em seu evangelho, no capítulo 8, no versículo 40, que as pessoas estavam esperando Jesus com muita alegria no coração. Eles queriam continuar ouvindo aquelas palavras preciosas que fluíam dos lábios de Emanuel, ter acesso a toda a sua doçura, a toda a sua beleza, ao seu extraordinário poder. Portanto, quando Jesus colocou os pés novamente ali, após toda aquela aventura que ele havia vivido na noite anterior, as multidões o cercaram naturalmente, e quando aquelas pessoas estavam prestes a ouvir mais uma vez qualquer coisa que Jesus estivesse prestes a lhe ensinar, Marcos nos diz que chegou até ele um dos principais da sinagoga, um homem chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou que o atendesse. É muito precioso esse cenário. Nós entendemos, de acordo com o comportamento de Jairo, que quando a necessidade chega, para nós nada mais importa. Não importa a nossa projeção social, não importa o nosso currículo, não importa a nossa fama, a nossa riqueza. Tudo isso perde o glamour. Tudo que nós queremos é nos aproximar de Jesus e permanecer aos pés dele. Jairo era esse homem festejado, uma figura de nobreza ímpar. Os judeus daquela época consideravam como algo extraordinário o fato de um dos seus filhos se tornar o líder da sinagoga, porque isso trazia a esse homem um referencial de zelo, um referencial de fervor. Jairo não era meramente um bom cidadão, Jairo era um guardião da lei. Jairo era um dos príncipes do seu povo. Aqueles que, à semelhança de Jairo, ocupavam uma posição assim como a dele, eram considerados como grandes autoridades em Israel. Mas esse homem, em determinado momento, quando cuidava dos seus afazeres, percebeu que a sua filhinha de 12 anos estava enferma.
E como qualquer pai, aquele homem naturalmente começou a cuidar da sua filha. Ele provavelmente deve ter contratado bons médicos, ele deve ter ido à procura de boas poções. Nós não tínhamos remédios sintetizados como temos agora. Então Jairo procurou a medicina da época, ele fez tudo aquilo que um pai de verdade poderia ter feito, mas a sua filha não dava indícios de que melhoraria. Pelo contrário, ela continuava definhando e definhando, até que finalmente Jairo percebeu que não a cura, mas a morte se aproximava. Você consegue se colocar no lugar de um pai de família que vê a sua filha única de 12 anos se esvaindo? E ele tentando ajudá-la a conter aquela enfermidade, mas se sentindo tão impotente, a ponto de sentir a vida da sua filhinha escorrendo por entre os seus dedos. Desespero, desassossego, desesperança. Até que ele ouviu falar a respeito da fama de Jesus. Aquele nazareno, filho de carpinteiro, que há pouco tempo havia se mudado a Cafarnaum, e que segundo os relatos estava fazendo coisas extraordinárias. Ao que parece havia retornado de mais uma viagem. Segundo os comentários, aquele garoto outrora miseravelmente endemoniado havia sido liberto por ele. Foi o último dos seus grandes milagres. Então Jairo ponderava: eu entendo que esse homem, segundo o que eu tenho ouvido, ele reúne condições necessárias para curar a minha filha. Mas curar a minha filha é abrir mão da minha vida, é abrir mão do mundo que eu conheço, do meu emprego, da minha vida badalada, de toda a opulência que eu reúno em minha comunidade. Se aproximar desse homem é esquecer de quem eu era, é abrir mão da minha antiga vida e entregar-me completamente a ele. Que experiência extraordinária! Você já passou por isso? Perder-se completamente de você mesmo e entregar-se sem reservas ao Senhor Jesus, porque isso é discipulado, é seguir a Jesus nos termos de Jesus, é não ter para onde voltar, é não ter a quem recorrer, é dizer: eis-me aqui, Senhor, faz da maneira que desejares, não vivo mais eu, o Senhor vive em mim. E é dessa maneira que nós encontramos Jairo. Ele se aproxima, vê a multidão, entende que o Senhor Jesus Todo-Poderoso se encontrava ali. Ele se achega a ele. Irmãos, não há tempo para hesitação. No meio da sua dor, no ápice do seu desespero, sem ter dúvidas, ele se ajoelha aos pés de Jesus. E agora eu imagino uma multidão boquiaberta, pessoas sideradas olhando para Jairo ajoelhado aos pés do filho do carpinteiro, que se arrogava filho de Deus. Jairo, que para defender a sua posição na sinagoga até então dizia que aquele homem não poderia ser o Messias, coisa nenhuma. Outrora a função de Jairo era desacreditar Jesus, mas agora desesperado, tendo Jesus como a sua única esperança, Jairo se agarrava a Jesus como Tomé se agarrava ao barquinho quando a tempestade estava prestes a fazê-lo afundar. Jairo se agarrava a Jesus assim como o ex-endemoniado gadareno se agarrava ao mestre envergonhado com os farrapos que vestia, ouvindo Jesus dizer: eu vou transformar a sua vida, meu filho, tudo vai ficar bem. Jairo estava à procura de esperança, e é isso que o Evangelho nos corrobora, é isso que o Evangelho nos traz. Evangelho é consolo para desesperados, Evangelho é abrigo para desabrigados. O Senhor Jesus, irmãos, é o escape para aqueles que foram desacreditados, desenganados, que não tem mais a quem recorrer. Evangelho é aquilo que Deus faz por nós, quando nós não podemos fazer por nós mesmos. Então Jairo se ajoelha, ele abre o seu coração, sem saber qual seria a reação de Jesus. No momento em que ele se ajoelha, irmãos, Jairo sabia que quando ele se colocasse de pé mais uma vez, ele jamais voltaria para a sua antiga vida. Se Jesus se apiedasse dele, fosse com ele até a sua casa e curasse a sua filha, Jairo teria uma filha curada e uma vida transformada. Mas se Jesus não tivesse tempo para atendê-lo,
o homem que se levantaria daquela posição de joelhos não seria mais o chefe da sinagoga. Perderia a filha da mesma forma e não teria mais para onde voltar. Se vocês nunca tivessem lido essa história, olhando para esse homem desesperado, ajoelhado aos pés do nosso rei, vocês acham que Jesus diria para ele que não teria tempo para acompanhá-lo, ou que o nosso Jesus iria com ele? É claro que ele vai, irmãos. É claro que ele vai. Mestre, a minha filhinha está morrendo. Por favor, me acompanhe. Venha até a minha casa. Coloque as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jairo, irmãos, está trazendo à tona tudo aquilo que ele havia ouvido a respeito de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder para fazer aquilo por ele. Não sabia Jairo que ao tempo em que ele se ajoelhava aos pés de Jesus, os tocadores de flauta já estavam na casa dele. Porque do ponto de vista humano, a filha dele estava desenganada. Não havia mais o que fazer. Então carpideiras, tocadores de flauta, aquelas pessoas que comumente se encontram nos momentos de maior dor e aflição dentro desse cenário histórico, já estavam na casa de Jairo. Todos preparados para lamentar com ele a destruição da sua vida, da realidade que ele conhecia, de tudo que ele mais amava. Mas o verso 24, irmãos, que deveria ser escrito com letras douradas, começa a mudar a história. Porque no verso 24, tão curto, está escrito assim: e Jesus foi com ele. Você consegue imaginar? Eu vou com você, Jairo. Então Jesus seguia, os discípulos, quem sabe João, Pedro ali mais próximo. Jairo, onde é que Jairo ia, irmão? Onde é que você acha? Se eu estivesse no lugar de Jairo, eu ia pertinho dele. A multidão, vai que Jesus entra noutra rua. Eu ia antecipando uma espécie de GPS primitivo. Daqui a 20 metros, Senhor, é à direita. As ruas estreitas, empoeiradas de Cafarnaum. E Jairo, quem sabe, o texto não nos diz, eu no lugar de Jairo, eu faria dessa maneira, eu iria pertinho dele, não é? Sob os olhares auspiciosos de Pedro, com aquela espada do lado, o Tomé incrédulo, o Judas lá olhando para a bolsinha das moedas, o Simão, o zelota com o seu cutelo, procurando mais um publicano, o Mateus longe do zelota naturalmente. Jesus caminhava, a multidão o seguia, o coração de Jairo batia mais forte, a casa se aproximava cada vez mais, mas de repente Jesus para. Não, irmãos, numa caminhada como essa, o Todo-Poderoso não pode parar. Se estivesse no lugar de Jairo, eu queria que ele corresse. Você não? Mas Jesus para. E Jesus olha ao redor, olha os prescrutadores. Parecia que ele olhava para a igreja de Tiatira, olhos como grandes chamas de fogo. E ele diz: alguém me tocou. Quem tocou, pelo amor de Deus? Quem tocou nesse homem? Coração de Jairo. E de repente a multidão aparentemente abre um pouco mais. E havia uma senhora, irmãos, pele e osso, com as roupas da sua vergonha. Aquela que Jairo conhecia, morava na mesma cidade. Jairo era um daqueles que, quem sabe, havia impedido aquela moça de entrar na sinagoga, porque ela era cerimonialmente impura. Mulheres com fluxo de sangue não tinham direito de acesso à sinagoga. Elas não podiam subir ao templo por ocasião dos ajuntamentos solenes. Qual era a função de Jairo? Era legislar sobre isso. Quem pode, quem não pode. E aquela mulher tocou em Jesus. Quem sabe, com o seu coração de líder de sinagoga, Jairo tem olhado para ela, que tremia, ajoelhada aos pés de Jesus. E Jairo pensava: será agora que o mestre haverá de repreendê-la, quem sabe? A impura tocou no puro. Isso não é possível, irmãos. Então o Senhor Jesus pergunta: por que você tocou em mim? Eu senti que do meu corpo saiu. Você consegue imaginar isso? Sai o poder do meu corpo. Por que você tocou em mim? E a mulher explicou:
Senhor, há 12 anos eu sofro de uma enfermidade. Ouvi falar da tua fama, mas eu sei, já me foi ensinado, talvez ela tenha olhado para Jairo, quem sabe, que eu sou impura, que eu sou indigna. Eu não sabia como o Senhor haveria de reagir se eu viesse de frente e tocasse no Senhor. Muito provavelmente a multidão nem me permitiria chegar perto de ti. Então eu pensei, no meio da multidão, se eu vier por trás e tocar só na ponta da roupa dele, ele não vai nem perceber. Porque Jesus fez questão de parar a comitiva para identificar aquela mulher? Porque Ele é o incomparável Cristo. Ele queria se identificar com ela. Ele queria que todos soubessem que aquela mulher impura havia tocado nele. E que ele não tinha uma palavra de repreensão para ela. Ele possuía palavras de amor. Minha filha, não apenas a sua enfermidade, mas os seus pecados estão perdoados. Vá em paz, seja livre desse mal. E Jairo, irmãos, meu Deus, quem é esse? Como ele tem esse poder? De acordo com a lei, agora o próprio Jesus, do ponto de vista humano, também estava cerimonialmente impuro. Porque se uma pessoa impura tocasse em alguém puro, ele ficaria impuro até o cair da tarde. Precisava de um banho cerimonial. Se uma mulher impura tocasse nesse copo, o copo era impuro. Tocasse no púlpito, o púlpito era impuro. Se você se assentasse num banco em que uma pessoa impura se sentou, você era impuro. Se deitasse na mesma cama, você era impuro. A impura tocou no puro. Pasmem vocês, ele permanece puro. Por quê? Porque ele é incomparável. Porque ele é maravilhoso. Porque ele é o desejado de todas as nações. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Agora olhem para o verso 35. Enquanto Jesus falava com a mulher do fluxo de sangue, Jairo queria, quem sabe, maravilhado com o milagre, apressar o Senhor. Muito bem, Senhor, já curou a mulher, vamos continuar, não é? Glória a Deus. Falava ele ainda quando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram: meus irmãos, Jairo, a sua filha morreu. Você não tem mais motivos para incomodar o mestre. Você não tem ideia do que é receber uma notícia assim. Eu não tenho. O projeto não foi que nós ouvíssemos esse tipo de notícia, irmãos. Nós não temos estrutura para isso. Tudo é graça. Não fosse a graça, irmãos, nós não resistiríamos à dor que nos é inerente, ao desespero que nos persegue, à desesperança que insiste em nos acompanhar. Não fosse por esse homem que nos acompanha pelas estradas empoeiradas da nossa vida, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós não resistiríamos. Não incomode mais o mestre, Jairo. A sua filha já morreu. Irmãos, se coloque no lugar de Jairo. Será que o seu coração bateria descompassado nesse momento? Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Jesus, o incomparável, ele ouviu as mesmas palavras que Jairo ouviu, e como um raio, um relâmpago que sai do Oriente, fuzila até o Ocidente sem perder um único segundo, sabendo que Jairo, que havia resistido até aquele momento, que havia lutado aquele momento, que havia, irmãos, experimentado uma verdadeira montanha russa de emoções, naufragaria, seria o golpe, a cartada final. O texto diz que quando as pessoas terminaram de falar, sem acudir a tais palavras, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, não tenha medo. Meus irmãos, que palavras preciosas. Essas sim, letras douradas, sim ou não? Claro que sim. Quando o coração de Jairo quis se desesperar, chorar, sabe Deus o que esse homem queria fazer? Desesperança, desespero, que dor tamanha, tão aguda. Jesus olha para ele e diz:
Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus poderia ter dito: Jairo, à luz dessas palavras, meu filho, eu quero dizer para você, como você pode ver, que há uma multidão de pessoas para curar. Ô Jairo, você viu minha boa vontade, sim ou não? Passei o dia pregando ontem, enfrentei uma tempestade, só você vendo o tamanho das ondas. Coisa assim, meu Deus. Libertei o rapaz, Jairo, 6.000 demônios. Sabe o que é isso? Passei a noite com ele, dei um banho nele, cuidei dele, ficou zero em folha. Não tomei café ainda. Estava indo até para tua casa. Tua filha morreu, Jairo, então vai me perdoar, vida segue. Eu vou continuar aqui, vou curar 2 ou 3 cegos, 3 ou 4 coxos e partirei para a próxima missão. Eu diria isso. Eu diria isso. Você diria isso. O que o Todo-Poderoso diz? Não tenha medo, Jairo. Eu estou com você. Eu disse para você que ia com você até a sua casa e eu vou com você. E o final da frase? Irmãos, tão somente creia. Creia. Creia, Jairo, eu vou com você. Eu vou com você até a fim. Eu não abandonarei você. Se você estivesse na multidão, você teria acompanhado? Meu Deus do céu, irmãos, como é extraordinária a vida de Jesus, sim ou não? Claro que sim, claro que sim. Verso 37, quando Jesus chegou à casa de Jairo, para ter certeza que o coração de Jairo estava protegido, e que apenas as pessoas com motivação correta, estavam presentes ali, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus, sábio como ele era, sabendo agora da motivação da multidão, de como se encontrava o coração de Jairo, eu tenho certeza que Jesus fez isso para protegê-lo, é a certeza do meu coração. Olhou para a multidão e falou: eu quero João, Pedro, Tiago. Irmãos, como é bom quando Jesus chama para mais perto, não é? Jairo, nos acompanhe também. Eles foram até a casa de Jairo. E quando eles chegaram à casa do chefe da sinagoga, verso 38, Jesus viu o alvoroço. Era o povo tocando flauta, carpideira chorando, menino correndo. O pranto era gigantesco, verso 38. Se eu estivesse no lugar de Jairo, se você fosse Jairo, ao chegar à casa e visse aquele desespero, há alguém ansioso aqui? Será que você é ansioso? O coração de Jairo deve ter, irmãos, acelerado novamente de 0 a 100 em 3 segundos. Então Jesus diz: por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? A menina não morreu. Quem sabe deu uma olhadinha para Jairo, e Jairo só tremia. A menina não morreu, a menina está dormindo. Os exegetas do Novo Testamento, os doutores, eles ficam às voltas para tentar compreender o que Jesus quis dizer com isso. Por que Jesus usou esse eufemismo? Nós sabemos que é um eufemismo para a morte, mas por que nesse momento? Irmãos, eu não sou doutor no Novo Testamento, mas como pai que sou, eu creio que Jesus estava cuidando do coração de quem? Quando Jairo viu o alvoroço, flautista, carpideiro, o povo desesperado, é lógico que Jairo quis se desesperar. Jairo, descansa o teu coração, a menina estava, irmãos? Não estava. Jesus reúne a equipe mais uma vez, Pedro, João e Tiago. Jairo, por favor, chama a sua esposa. E aí vem a mulher, irmãos. Que dormindo que? Como mãe? Você acha que essa mulher estava como? Se sentindo como? Essa mulher não tinha saído de perto dessa menina, abraçando, beijando, quem sabe, desesperada. Sabe Deus o que essa mulher deve ter dito para ele em oração? Ela conhecia o Deus do Antigo Testamento até então.
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor fez tantas vezes outrora no passado. Senhor, eu creio, faça novamente. Seria essa a sua oração? Essa seria a minha oração. Jairo, chama sua esposa, ela vai entrar também. E agora, irmãos, estão os 3 discípulos mais próximos de Jesus, o pai e a mãe da menina, quarto com portas fechadas. Um deus grego, um deus latino, teria invocado um furacão, sim ou não? Ah, irmãos, ele teria materializado um raio. As coisas no interior do quarto se moveriam, estantes balançando, objetos caindo, um estardalhaço total, uma espécie de furacão se formando no teto da casa, indo até o céu. Deus vai manifestar o seu poder. Na mitologia é mais ou menos assim, não é? Há um pai desesperado, que agora não é apenas pai, ele é também marido. Quem sabe Jairo nesse momento abraça a esposa, palavras de conforto. Minha filha, descanse seu coração, eu estava vindo para cá com esse homem. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? A esposa de Jairo, coitada, desesperada. Qual? Aquela que mora ali próximo aqui em Cafarnaum. Jesus vinha para cá, curou a mulher, ele está aqui. Qualquer coisa pode acontecer. Ele é o incomparável Cristo. Pedro, João e Tiago em posição estratégica. O pai e a mãe da menina ali bem próximos. Jesus se aproxima da cama. As pessoas do lado de fora riam, porque sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus se aproxima, verso 41. Toma a menina pela mão, com simplicidade, com a singeleza que só pode vir do próprio Deus Todo-Poderoso. E Ele dá ordem à vida para que ela vença a morte. E a vida obedece. Menina, ego em mim, eu mesmo, você sabe quem eu sou? Eu que sou a expressão exata do ser de Deus. Eu que sou a raiz de Jessé. Eu que sou a linhagem de Davi. Eu que sou aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu que sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu que sou a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o leão da tribo de Judá. Eu te ordeno, levanta-te e anda. E o verso seguinte diz que, eu amo essa palavra quando se trata de milagre. Imediatamente, a menina se levantou e começou, porque ela tinha 12 anos. Agora, meus irmãos, há mais pessoas no quarto, sim ou não? Como vocês acham que os discípulos ficaram nesse momento? Se eles fossem assim emocionados como algumas pessoas aqui, que não pode ver nada, que quer chorar, não é? Meu Deus do céu. E o Jairo? Irmão, será que Jairo quebrou a etiqueta, pulou em Jesus, deu um abraço nele? E a mulher de Jairo? Meu Deus, e a menina ali no meio, ao que parece, quem sabe, sem entender o que estava acontecendo, no meio de sorrisos de alegria e de prazer. Um quarto que era um lugar de desassossego, desespero, desesperança, agora era o lugar da mais perfeita paz, da mais perfeita alegria, da mais perfeita harmonia, porque dentro daquele quarto, irmãos, estava o incomparável Cristo. O incomparável Cristo. Meus irmãos, pelo que eu me conheço, eu creio que eu teria dado um abração em Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus já fez isso por mim 2 vezes. Uma vez com Yasmin e outra vez com Davi. No meu coração eu dei um abração nele, irmãos. Prometi tanta coisa a Deus quando eu vi aqueles médicos cuidando de Davi. Eu não falo muito dos detalhes porque eles vão ficar guardados no meu coração, mas eu vi pelo que o meu filho passou.
eu creio com toda a força do meu coração que o meu Deus estava lá comigo. E eu dizia para ele, irmãos, quem sabe a semelhança do que Jairo dizia: salva esse bebê, Senhor, e não vai importar a hora, não vai importar o lugar, onde quer que o Senhor precise de mim, eu irei. Eu vou pregar com a garganta boa, eu vou pregar com a garganta ruim. Se me faltar uma perna, eu vou só com uma. Se me faltar um braço, eu seguro a Bíblia só com um. Não tem problema nenhum, Senhor. Faz aquilo que tu viestes fazer. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder. Da morte suscita vida. Ah, Senhor, surpreende o mundo com a tua graça e com o teu favor. Torna, Senhor, esse mundo um lugar melhor. E é o que acontece aqui, irmãos. Perceba, olhe para o último verso. Está escrito assim: todos, versículo 42, ficaram sobremaneira admirados. Ora, isso é natural, não é? Como não se admirar com aquilo que Jesus faz? Sim ou não? Você consegue se admirar? Meu Deus, eu não paro de me admirar. Na verdade, foi por isso que eu dei esse título a essa mensagem. Ele é o incomparável Cristo. Por que o incomparável Cristo? Porque para gerar o contexto, de modo que vocês compreendessem toda a intensidade do que Jesus e Jairo viveram, eu precisei ir para o capítulo anterior. Jesus passou o dia inteiro pregando, e eu li tudo. A sementeira da palavra, a candeia, a semente, o grão de mostarda. E eu, meu Deus, tu eras um pregador fabuloso, tu és incomparável. Aí apareceu o primeiro incomparável. Jesus entra no barco, vem a tempestade, Jesus acalma a tempestade, mar acalma-te, vento emudece. E eu, meu Deus, tu és incomparável. Jesus chega em Gadara, vem um homem miseravelmente endemoniado, uma legião de demônios. Jesus liberta o homem, e eu, meu Deus, tu és incomparável. Jesus volta para casa, está indo para a casa de Jairo, a mulher toca em Jesus, é curada na hora. Você lê isso e diz: Senhor, tu és incomparável. Agora Jesus ressuscita a filha de Jairo. E o que a gente diz, irmãos? Senhor, tu és incomparável. Mas aí eu comecei a pensar nas vidas de vocês. Muita gente boa que chegou na igreja há pouco tempo, outros estão caminhando conosco há mais tempo, pessoas das mais variadas realidades, com as mais variados dilemas, necessidades, problemas, em comunhão e harmonia, ajudando-se uns aos outros, enquanto juntos nós caminhamos em direção à nossa amada Jerusalém Celestial. E eu dizia: Senhor, tu és incomparável, incomparável. Volte para casa com esse Jesus incomparável no seu coração, porque o que Ele fez ao longo de toda essa história que eu contei para vocês, Ele pode fazer novamente. 3 aplicações eu decorei, irmãos. Primeira delas: não importa aquilo que aconteça, se Jesus está conosco, algo maravilhoso vai acontecer. Continue caminhando com Ele. Em segundo lugar, a palavra real não vem da multidão. A última palavra real, de fato, vem dele. A multidão diz: não tem mais jeito. Jesus diz: não tenha medo. Não tenha medo. E em terceiro lugar, irmãos, Jairo não voltou mais para a sinagoga, não como líder, com certeza. Não voltou mais para a sua vida de pompa e luxo em Cafarnaum. Mas onde Jairo se encontra agora com a família dele, onde ele se encontra agora, irmãos, é incomparavelmente melhor. Então, se você tiver que escolher entre a sua vida e a vida que Jesus tem para você, sabe qual conselho eu te daria hoje à noite? Escolha Jesus, assim como Jairo, e deixe as consequências nas mãos dele. Amém?